O Galaxy A71 foi um celular bastante buscado pelos brasileiros por um bom tempo e com a chegada do seu sucessor, é normal que a expectativa seja alta. O A72 chegou inicialmente com conexão apenas 4G, mas pode ganhar uma versão 5G como temos no A52. Será que o intermediário avançado da Samsung traz uma boa evolução? Vamos conferir. O design do Galaxy A72 evoluiu e comparado ao A71 temos boas mudanças, com um novo bloco de câmeras mais discreto e que segue na mesma cor da traseira, diferente do antecessor que tem um bloco na cor preta. O ponto negativo é que o novo ficou maior e mais pesado, por mais que a tela tenha o mesmo tamanho de antes. Podemos dizer que parte da culpa está no aumento de bateria e veremos mais à frente se esse aumento nas medidas foi justificado por um ganho de autonomia. E como é esperado de um celular da Samsung, o A72 tem corpo de plástico com acabamento fosco na traseira e brilhante nas laterais, mesmo padrão adotado no A52. O novo intermediário da Samsung pode ser encontrado no mercado nacional nas cores preta, azul, violeta ou branca. O A72 traz leitor biométrico na tela que funciona bem e reconhece rapidamente a digital quando você acerta precisamente o local do sensor. Na lateral direita do aparelho temos o botão de energia e controle de volume. No topo, a entrada híbrida de microSD e SIM card, além do microfone e um alto-falante. E na parte inferior, a entrada para fone de ouvido, USB-C, um segundo alto-falante e mais um microfone. Depois de muito tempo sem lançar intermediários com proteção contra água, eis que a Samsung decidiu investir na certificação IP67 no A72, o que garante que ele vai sobreviver ao cair em uma poça d'água ou na pia do banheiro. Outra evolução vai para a tela. O painel Super AMOLED de 60 Hz foi trocado por um de 90 Hz. O display entrega brilho forte a nível de top de linha da marca, exibe cores vibrantes com boa saturação e tem excelente ângulo de visão. A calibração padrão tende para branco mais frio, mas isso pode ser regulado nas configurações de tela. Outra mudança bem-vinda e que deveria ter acontecido há muito tempo é a adição de dupla saída de áudio. O alto-falante de chamada serve como canal secundário, o que ajuda a entregar maior imersão com som estéreo. A potência é boa e o áudio é bem equilibrado, apesar de que poderia ter médios mais presentes. Não encontrei, não. Isso vai ser interessante. O que vai decepcionar alguns é a escolha do chip. Aqui temos o Snapdragon 720G. Esperávamos ver um salto maior de uma geração para outra, já que a diferença para o Snapdragon 730 do Galaxy A71 é pequena. Aliás, em nosso teste de velocidade focado no multitarefas, vimos até um retrocesso. A culpa não está apenas no hardware, mas sim também no software. O A72 apresenta um delay no sensor de toque ao sair de um aplicativo e entrar em outro, e esperamos que isso seja corrigido em alguma atualização futura. Pelo menos em benchmarks temos números maiores no novo intermediário, apesar da diferença não chegar nem a 10% no Antutu. Já vimos em outros celulares que o Snapdragon 720G é bom de jogo, e aqui no A72 não foi diferente. No PUBG foi possível jogar com boa fluidez na resolução HD e anti-alias ativado. Mortal Kombat e Subway Surfers fazem bom uso da tela de 90 Hz e rodam com o máximo de fluidez. No COD Mobile e Mario Kart tivemos média de 60 FPS, enquanto o Asphalt 9 rodou sem engasgos. Será que o aumento de bateria fez bem à autonomia? O aumento de 500 mAh fez grande diferença e vimos um ganho de 40% na duração em nosso teste padronizado, o que coloca o intermediário da Samsung entre os melhores em bateria. Com o Galaxy A72 é possível ter bateria para 2 dias em uso moderado e o tempo de recarga não é demorado, graças ao carregador de 25 watts que vem na caixa. A bateria vai de 0 a 100% em 1 hora e 20 minutos, sendo mais rápido que o A71 que tem bateria menor. Com uma carga rápida de 15 minutos temos 28% de bateria recuperados e com apenas 30 minutos na tomada terá metade da bateria para usar, o que será suficiente para algumas pessoas passarem o dia fora de casa sem se preocupar em ficar sem celular. O A72 vem com Android 11 e faz parte do seleto grupo de celulares da Samsung que receberão 3 atualizações do robozinho, o que garante termos o Android 14 até 2024. Ele vem com a One UI 3.1 rodando por cima, sendo a mesma versão presente no A52 e outros lançamentos recentes da marca. Em termos de recursos, não há nada de exclusivo no A72. Todos os extras presentes no A52 também estão aqui, incluindo o Tela Edge para atalhos nas bordas, o Always On Display para exibir informações quando a tela estiver apagada e muito mais. Como falamos na parte de desempenho, há um pequeno atraso no tempo de resposta do sensor de toque na tela, como se ele parasse de responder por 1 segundo, após você sair de um aplicativo e voltar para a tela inicial. Isso torna o multitarefas mais lento, sem falar que mesmo com 6 GB de RAM, ele acaba encerrando os aplicativos com frequência.
Parece que a Samsung não quis mexer no conjunto de câmeras e manteve a principal de 64 megapixels, assim como a macro e ultra-wide são as mesmas de antes. A única alteração fica para a de desfoque de fundo, que deu lugar para uma teleobjetiva com zoom ótico de 3 vezes, o que, convenhamos, é muito mais útil. O A71 registrava boas fotos e vemos o mesmo com seu sucessor. O novo intermediário da Samsung captura bem os detalhes, faz um bom balanço de cores e controla bem os ruídos. A câmera principal tende a puxar o tom de branco para algo mais quente, enquanto a ultra-wide tende para o lado mais frio. Porém, a diferença é menor do que vimos em outros da linha. O HDR fica mais limitado na câmera ultra-wide, mas no geral as fotos são boas e apresentam pouca perda de qualidade e não há distorção nos cantos da imagem. Esta câmera também não sofre muito para fotografar à noite, diferente de alguns lançamentos recentes da Xiaomi e Motorola. A teleobjetiva registra imagens limpas ao ficar limitado ao zoom ótico de 3 vezes, mas permite aproximar em até 30 vezes com a ajuda do zoom digital. Claro que aqui a qualidade cai bastante e as fotos ficam descartáveis à noite. A boa notícia é que a ausência de uma câmera de desfoque não faz a menor falta e o A72 consegue registrar belas imagens com efeito retrato convincente que funciona até com objetos. A câmera macro também desfoca o fundo quando você for tirar uma foto de algo muito próximo, mas poderia ter foco automático para dar maior flexibilidade ao fotografar. A câmera frontal também não apresenta evolução comparada ao antecessor, mas o que importa é que o A72 é capaz de registrar boas selfies. De dia terá fotos detalhadas e com bom efeito desfoque que não desativa o HDR ao borrar o fundo. Porém, à noite já há uma queda acentuada na nitidez, mas ainda é possível registrar boas selfies. A filmadora também não parece ter evoluído e segue gravando vídeos em 4K com a traseira e frontal. A qualidade é boa e o sistema de estabilização ajuda a reduzir os tremidos. Filmar à noite não é um problema para o A72, que não sofre com excesso de ruídos. A captura de áudio é estéreo com bom controle do barulho do vento. O Galaxy A72 é um bom celular, apesar de não mostrar tantos avanços comparado ao seu antecessor. Ficou decepcionado? Bem, há rivais interessantes no mercado como o Mi 11 Lite, um intermediário bastante fino e leve e que entrega o mesmo desempenho com quase a mesma autonomia. Suas câmeras são um pouco mais limitadas, mas não chegam a decepcionar. Se preferem um celular mais rápido, talvez seja interessante investir a mais e pegar o Moto G100, que entrega ótimo desempenho e a bateria dura muito. Ele também tem tela de 90 Hz, mas vem com painel LCD mais simples. O ruim é ter que abrir mão do som estéreo, mas leva o Red 4 em troca para ter uma experiência de desktop. A Samsung acertou ao aprimorar a experiência multimídia com a tela AMOLED com brilho alto e som estéreo no A72. É uma pena que não escolheu um chip mais potente para mostrar um salto considerável em desempenho, sem falar do software que precisa de ajustes. As câmeras estão tão boas quanto antes e agora há zoom ótico para fotografar de longe, enquanto a bateria cresceu e rende muito mais. O problema do A72, assim como qualquer lançamento da Samsung no Brasil, é o seu preço salgado de lançamento. Ele chegou por R$ 3.800 e há opções melhores no mercado até da própria marca, como o S20 FE. Claro que o preço vai cair e atualmente já aparecem ofertas por menos de R$ 3.000, mas pelo valor deveria ser melhor. Quanto vale pagar nele? No máximo uns R$ 2.000 e não deve demorar para vermos o A72 nesse preço. E para acompanhar as melhores ofertas para ele e todos os demais citados nesta análise, você já sabe, só precisa clicar nos links aí abaixo. E aproveita para comentar o que você achou da evolução na família Galaxy A70. O A72 está de bom tamanho em sua opinião ou falta algum detalhe? Eu vou encerrando por aqui, mas nos vemos na próxima. Um grande abraço e até lá!